Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo os da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Senhor Deus, que a palavra se torne viva, Senhor, nos nossos corações. Eu te peço, Senhor, instrumentaliza-me, Senhor, para transmitir aquilo que tu queres, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você tome seu assento. Meus queridos irmãos, amigos que estão aqui nesta noite, nós estamos diante de uma palavra que nos fala a respeito de Jesus. A Bíblia Sagrada, desde o princípio, quando nós vamos ler o livro de Gênesis ali, diante de uma tragédia que aconteceu, que foi quando o homem sai do projeto de Deus que o Senhor havia estabelecido. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, Deus falando, dizendo para Satanás, que da semente da mulher nasceria um que ele pisaria a cabeça, e ele lhe feriria o calcanhar, mas o que nasceria do ventre da mulher feriria ou esmagaria a cabeça dele. Glória a Deus. A quem a Bíblia Sagrada está se referindo lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aleluia, sobre este menino, aleluia, que nós acabamos de ler, que ele foi levado ao templo pelo Espírito para ser apresentado a Deus. Glória a Jesus. Ali estava um menino que nasceu verdadeiramente lá no ventre de Maria, mas com um propósito, com uma finalidade, que seria, aleluia, trazer luz para o mundo que estava em trevas. Nós sabemos, irmãos, que quando o cenário e quando Jesus nasce, os judeus estavam debaixo, aleluia, da lei romana, estavam debaixo do jugo romano. Então nós podemos dizer que eles estavam aprisionados, eles estavam em trevas, mas aquele que pisaria a cabeça da serpente nasceria, e nasceu humilde, nasceu, aleluia, até mesmo sem provisão aqui para esta terra, mas Deus que prometeu que enviaria, aleluia, o seu Filho ligeiro para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É o provedor das necessidades do seu Filho, ao ponto, meus irmãos, que muitas vezes nós pensamos assim: Deus, aconteceu algo lá no princípio, depois do nascimento de Jesus. Glória a Deus, fazia alguns dias que Jesus havia nascido, estava na manjedoura, estava lá naquela estrebaria, mas a Bíblia diz que os dias que Jesus estava ali, aleluia, os magos que vieram do Oriente, vieram e trouxeram presentes para Jesus, trouxeram ouro, trouxeram, aleluia, glória a Deus, mirra, trouxeram presentes para Jesus. Aquilo ali, meus irmãos, era Deus dizendo: a provisão para o meu filho sou eu que dou. Glória a Jesus. Movimentou-se os magos lá do Oriente, andaram quilômetros para chegarem numa estrebaria e encontrar este menino, aleluia, que nós relatamos a respeito dele aqui em Lucas capítulo 2, versículo 25. Nós vimos, irmãos, a ação de Deus, o mover de Deus, o mover do Espírito Santo. E é interessante que nós lemos aqui que este homem chamado Simeão, ele esperava a consolação de Israel. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção, que ele, a Bíblia diz, aleluia, que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre a vida deste ancião chamado Simeão. Glória a Deus. Ele sabia
sabia das Escrituras, ele era ciente, aleluia, do que os profetas haviam falado a respeito do Messias, aleluia, do Emanuel, que é Deus conosco. Ele era conhecedor das profecias, das promessas de Deus, que enviaria, aleluia, o libertador, o salvador da humanidade. E este homem, ele já envelhecido, mas ele todos os dias, eu creio, meus irmãos, que cada ano que passava, aleluia, Simeão, ele estava ali envelhecendo, e talvez ele se perguntasse: será que este ano, aleluia, traria, é o ano da promessa do Senhor? Será que este ano, aleluia, o Senhor vai cumprir com a promessa, aleluia, do nascimento do seu filho? Glória a Jesus, meus irmãos. Nós podemos ver que este homem já, como já citei, com a sua idade avançada, ele tinha uma esperança, ele esperava a consolação de Israel, e quando ele via o cenário político da época, talvez, meus irmãos, muitos pensavam: aleluia, agora vai ser o nosso fim, aleluia, o Império Romano está dominando, cada dia nós temos que pagar tributo, meu Deus, a situação era difícil. Meus irmãos, mas chegou um dia, aleluia, este homem que esperava, aleluia, meus irmãos, a espera é um teste de resistência e também de fé, aleluia. Quando nós estamos esperando, aleluia, nós estamos demonstrando: eu sou resistente, eu tenho fé, aleluia. Simeão, ainda que já idoso, aleluia, ele era resistente, glória a Jesus, e a fé dele estava viva nas promessas de Deus. A fé dele, a cada dia, cada ano que se passava, aleluia, como eu citei aqui, talvez ele pensava: talvez vai ser este ano. Passava ano, virava ano, e nada, mas a fé dele se renovava a cada dia, porque a fé deste homem não estava balizada em promessas humanas, mas era o próprio Deus que havia prometido que enviaria o Salvador. Observamos, meus queridos irmãos, que chegou um momento que olha quem é que estava na vida deste homem: o Espírito Santo estava sobre ele, e agora pelo Espírito, aleluia, ele foi levado ao templo, e quando ele chega no templo, ele se depara com o Espírito, aleluia, que Deus testifica com o seu Espírito: este aí é o Filho de Deus. Ainda que ele esteja nos braços de Maria, aleluia, sua mãe, aleluia, o qual gerou ele no seu ventre, ainda que estava José ali, mas Simeão, pelo Espírito, foi revelado: este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus, aleluia. E quando, meus irmãos, então, aleluia, Simeão, ele se depara, aleluia, a Bíblia diz que foi revelado pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus, que ele não morreria. Que interessante, irmãos, olha o que acontece: a fé, aleluia, a resistência, foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, aleluia. Eu não sei quantas enfermidades passou esse homem, eu não sei quantas investidas de Satanás, aleluia, glória a Jesus, para destruir esse homem, mas ele tinha uma promessa: tu não vai morrer, aleluia, tu vai tomar o menino Jesus no teu braço. Deus está falando conosco nesta noite, aleluia. Se você for resistente, aleluia, se a tua fé for renovada a cada dia pela palavra de Deus, o que renovava a fé de Simeão era a palavra, era a promessa de Deus. O que renova a tua fé, aleluia, não é, meu irmão, o que estão falando aí fora. O que renova a fé do homem é a palavra. A palavra de Deus traz renovo para nós. A palavra de Deus nos renova nesta noite. A palavra está nos renovando. Aleluia, Simeão, a promessa é: tu não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor, aleluia. Então, pelo Espírito, ele foi conduzido ao templo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Santo Deus, quando Simeão chega no templo, aleluia, a Bíblia diz que ele tomou o menino Jesus nos seus braços. Glória a Deus. Aquilo que outrora era uma promessa, agora é uma realidade. Aquilo que outrora, meus irmãos, aleluia, era pela
agora, aleluia, aquilo que ele não estava vendo, agora se materializa e está nos seus braços. Ele toma o menino Jesus nos seus braços. Olha o que ele diz. Então tomou em seus braços e disse assim, agora, ele se dirige a Deus, agora, Senhor, tu pode despedir teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Simeão estava dizendo assim, agora, Deus, tu pode me matar, agora não tem problema, porque eu estou vendo a promessa, está aqui junto de mim. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei, meus irmãos, depois desse, aleluia, acontecimento aqui, não sei quantos anos mais durou Simeão, mas uma coisa eu sei, aleluia, que ele descansou em Deus, que ele estava realizado, porque a promessa de Deus se cumpriu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aleluia, na trajetória, desde quando Simeão tomou conhecimento das Escrituras até a idade ao qual ele estava, quantas vezes ele foi tentado, aleluia, para parar de ouvir a palavra, de meditar na palavra, quantas vezes ele foi tentado para não orar, para não buscar a Deus. Glória a Jesus. Quantas vezes também foi feito proposta, aleluia, que aos olhos humanos parecia superior à promessa de Deus, mas ele entendia porque ele tinha a revelação da palavra e ele sabia que o que ele esperava não era algo, meus irmãos, que seria, aleluia, vindo da parte do homem, mas seria vindo da parte de Deus. Então ele entendia assim, o que o homem me oferece para mim não ter mais essa esperança são migalhas, são coisas da terra, mas eu estou esperando algo divino. Eu quero vos dizer, aquele que está aqui no nosso meio, você diz, Jesus foi aquele que peregrinou aqui. Sim, Jesus, aleluia, pelo lado humano, ele nasceu no ventre de Maria, aleluia, pelo lado divino, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então nós sabemos pelas Escrituras que Cristo, aleluia, ele era 100% homem, mas 100% Deus, e como Deus ele está aqui, e ele vai mudar vidas esta noite, como Deus, ele tem poder para mudar a vida do homem, porque ele é Senhor, porque ele é Deus. Mas irmãos, para Simeão, eu meditava, pensava, Simeão é um tipo da igreja. Simeão é um tipo de igreja, da igreja do Senhor que espera. E sabemos, irmãos, que nós temos conhecimento daquilo que está por vir, daquilo que nos espera. Simeão sabia, aleluia, aquilo que estava para vir, o que a promessa que, aleluia, Deus havia feito, ele não morreria, o Espírito de Deus estava sobre ele. Glória a Jesus. Eu quero vos dizer, meus irmãos, fisicamente, nós podemos morrer, aleluia, mas a nossa vida espiritual, enquanto nós estiver focado na palavra de Deus, enquanto o Espírito de Deus estiver na nossa vida, aleluia, o nosso físico, o nosso corpo pode ir para a sepultura, aleluia, mas o Satanás ele não tira a nossa vida, não, aleluia, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Esta é a promessa, e nesta noite o Senhor diz assim, meu filho, minha filha, aleluia, seja resistente, aleluia, permita a minha palavra entrar na tua vida, minha palavra vai gerar fé, e a fé vai gerar a vontade de ouvir a palavra, e a palavra gera fé, e assim nós vamos envelhecendo aqui, aleluia, vai morrer, não, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Meus irmãos, talvez muitos que estão aqui não vão provar a morte física, mas seremos arrebatados, porque esta é a promessa de Deus, esta é a promessa de Deus, meus irmãos, esta é a promessa de Deus, igreja, o arrebatamento está próximo. Aleluia, não perca a esperança nas promessas de Deus nos passados dias. Vai passando os dias, muitos, aleluia, vão dizendo, é tarde, está demorando. Não, o Senhor não tarda, aleluia, não retarda, não.
Ele não, meus irmãos, está atrasado, Ele está na hora certa. Aleluia, glória a Jesus. Nós, quando olhamos para o relógio de Deus, nós estamos contemplando que está chegando a meia-noite da igreja. Aleluia, está chegando o momento, aleluia, de nós deixar esta terra. Essa é a promessa, aleluia, e o Senhor nos renova, aleluia, nesta esperança. Por isso, irmãos, quando nós olhamos o sistema aí fora, Simeão, talvez eu olhava para o sistema da época, era muito atrativo, glória a Deus, mas o que mais atraía ele, aleluia, era a promessa. Glória a Deus, aleluia. O que mais nós atrai, aleluia, não é o que o mundo apresenta aí, pinta como muito belo. Glória a Jesus. Eu quero vos dizer, você amigo, amiga que está aqui nesta noite, aleluia, o mundo, Satanás, ele pinta o sistema deste mundo aí, muito bonito, aleluia, mas não é o que ele pinta, glória a Jesus, mas o Senhor, ele nos traz uma realidade. Olha o que Isaías diz, que o Senhor Jesus, ele não tinha parecer nem formosura para que nós o desejássemos, mas eu tenho um recado para você, aleluia, nele está a vida, nele está a salvação, nele está a vida eterna. Satanás pinta um sistema aí muito belo, mas quando o ser humano, aleluia, avança e vai desejar o sistema, ele vê que aquilo é uma ilusão. Glória a Jesus, aleluia. Quantas ofertas foi feita para Simeão, glória a Jesus, mas ele disse: não, não, eu espero que Deus me prometeu. Igreja do Senhor, você que está nos visitando aqui, aleluia, o Senhor tem uma promessa para ti, aleluia, o Senhor tem um céu de glória, o Senhor tem vida eterna para você. Meus queridos irmãos, agora eu não lembro, aleluia, glória a Jesus, o capítulo, versículo, mas é no livro de Reis, aonde está escrito, aleluia, onde nós vamos um homem chamado Acabe, ele desejou a vinha de um servo de Deus chamado Nabote, e diz assim: olha, eu estou interessado na tua vinha, eu te dou uma melhor, eu te pago o preço dela. Mas este homem deu a resposta que a igreja deve dar para o sistema: eu não vendo, eu não troco, eu não dou, é herança de Deus, aleluia. O que nós temos aqui, nós não fizemos esforço nenhum, meu irmão, aleluia, foi algo que Deus deixou para nós, aleluia. Jesus veio, nasceu lá, aleluia, Simeão tomou ele nos braços, ele peregrinou seu ministério 33 anos aqui na terra, aleluia, mas a Bíblia diz que ele foi morto por morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e isso nos trouxe algo que nós merecemos, a salvação, a salvação. E a Bíblia diz que o fim da nossa fé, aleluia, o fim da fé de Simeão foi receber a promessa. O fim da nossa fé é a salvação da nossa salvação. E com isso nós nos alegramos. Com isso a igreja se renova, a igreja, aleluia, ela, aleluia, permanece de pé. O apóstolo Paulo falou assim: irmãos, eu não quero, por irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. Ele estava falando aqui a respeito da morte física dos irmãos. Eu não quero, porém, que você se entristeça com os demais que não têm esperança. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque cremos. Paulo está dizendo, porque nós cremos que Jesus, aleluia, aquele que semeia tomou no seu braço, ele morreu e ressuscitou. E ele ressuscitou. Assim também que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo está dizendo: não sejam ignorantes. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. E ele vai trazer com ele, nós vamos estar com ele. Aqueles que dormem, aqueles que partiram, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Da onde, que loucura é esta, pastor? Olha as loucuras que Simeão vivia. Aleluia. Eu creio no que está escrito. Aí Paulo diz assim, talvez assim, aleluia, Paulo, tu está louco, tu está delirando, o que tu está falando? E ele disse:
aleluia. Dizemos isto, pois, pela palavra do Senhor. Nós estamos falando dessas coisas, essas promessas, que ainda que nós venhamos morrer, aleluia, mas quando Cristo, aleluia, vier, nós iremos com Ele. Nós falamos isso pela palavra, é promessa de Deus, aleluia. E nós, aleluia, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, nós não vamos preceder os que agora vão ressuscitar primeiro, aleluia. Glória a Jesus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, com o arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, irmãos, você, igreja, aleluia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, aleluia. Oh, glória a Deus, das nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre como o Senhor. O que é isso? Promessa. Promessa. Aleluia. Quem fez a promessa? Deus. O Deus de Simeão. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, irmão, igreja que está aqui, para nós alcançar essas promessas, nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos ter fé, crer. Como nós citamos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Glória a Jesus. São loucuras, a Bíblia diz que estas coisas para o mundo, para o homem sem Deus, para o homem natural, lhe parecem loucura, mas para nós, para Simeão, não, isso é poder de Deus, aleluia. Para o homem natural, o que nós falamos é loucura, mas para os que creem, é poder de Deus. Como vai acontecer? Vai acontecer, Senhor. Eu pergunto como, ninguém escolhe que dia vai ser, não sei. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer, aleluia. Já faz 30 e poucos anos, aleluia, 33 vai fazer agora, aleluia, glória a Jesus, 32, 33 anos de fé, que eu estou esperando a vinda do Senhor, glória a Jesus. Nós vamos envelhecendo, a nossa carne vai envelhecendo, aleluia, mas a nossa fé vai crescendo, nós vamos viver em fé, a esperança se renova. Nesta noite Jesus está gerando fé, a esperança vai renovar-se na tua vida nesta noite. Meu irmão, você que está aqui nesta noite, permita o Espírito Santo de Deus ter acesso na tua vida. Como que ele vai ter acesso, pastor? Primeiro passo, se você der crédito à palavra, se você aceitar, você não, olha, aleluia, eu não consigo, aleluia, viver como esses loucos de crente aí, vivendo essas coisas, mas eu creio no que o pastor está falando. Se você fizer isso, aleluia, uma pessoa que está aqui no nosso meio, eu não sei quantos nós somos aqui, humanos que estão aqui, eu não sei, mas eu quero dizer que além de nós, olhe para os lados aí, olhe para quem está do teu lado, aleluia, além de quem está do teu lado, que você possa contemplar, tem uma pessoa nesse lugar, aleluia, e esta pessoa é o Espírito Santo de Deus. O que ele faz, olha, aleluia, ele age, aleluia, numa sincronia tão maravilhosa, aleluia. O Senhor diz assim: vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, aleluia. Nós estamos aqui fazendo o que a palavra nos manda, estamos em pleno século 21, estamos vendo o cumprimento das profecias dos nossos olhos. O que nós estamos fazendo? Crendo na palavra, indo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós estamos fazendo o que Deus manda. Simeão foi para o templo fazendo o que o Espírito Santo lhe mandava. Glória a Jesus. Nós estamos aqui pregando, testificando que Jesus é o Salvador. Agora essa pessoa que nós comentamos aqui, ela tem um papel fundamental e ela está aí do teu lado. Pastor, não estou vendo, aleluia, mas o Espírito Santo